questãozinha de física muito interessante que eu estou trazendo aqui para vocês. Acompanha aqui comigo. Olha, é uma questão envolvendo força de atrito, velocidade, essas coisas. Um corpo de 5 kg, no caso é a massa do corpo, eu já vou marcando aqui os dados que o problema está nos fornecendo, é empurrado num plano horizontal com velocidade de 6 metros por segundo. Cessada a força, ele percorre 3 metros até parar. Calcule o coeficiente de atrito, ele quer saber o coeficiente de atrito dinâmico entre o corpo e o plano. A gente pode considerar aqui a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Então dá um pause no vídeo, tenta fazer e depois confere aqui a resolução para saber se você acertou ou não. Bom, bora lá para a resolução. Qual o cenário desse problema? Imagina que eu esteja empurrando uma caixa, eu estou empurrando essa caixa com a velocidade de 6 metros por segundo. E aí eu paro de empurrar, o problema diz cessada a força, eu paro de empurrar. Assim que eu paro de empurrar, é que a gente vai considerar para resolver a questão. Eu parei de empurrar, essa velocidade de 6 metros por segundo, ela vai reduzindo gradativamente até a caixa ficar parada, por causa da força de atrito entre o solo e a caixa. Essa força vai fazer com que a velocidade seja reduzida até a caixa parar. E nesse caso, quando eu solto a caixa, a única força na horizontal atuando sobre a caixa é a força de atrito. Então nós podemos, nesse caso, considerar a força de atrito igual à força resultante. Se a gente fizer aquele esquema de setinhas para calcular a força resultante, nós vamos ver que nesse caso a força de atrito é igual à força resultante. Guarda essa informação que vai ser importante aqui ao longo da resolução do problema. A questão está perguntando o coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito dinâmico. Dinâmico é aquela força de atrito, o coeficiente de atrito quando o corpo está em movimento. Quando o corpo está parado, o atrito é chamado atrito estático. Nesse caso é dinâmico mesmo. A caixa está em movimento e reduz a velocidade até parar. A fórmula que nós conhecemos que envolve o coeficiente de atrito é essa daqui. Olha, Φ, que é a força de atrito, é igual a normal, que multiplica μ. Esse μ é a letra que a gente usa para representar o coeficiente de atrito. Normal é uma força. Existe a força peso, que é a força que a caixa faz empurrando o chão, e a força normal, que é a força que o chão empurra a caixa para cima. Por isso que a caixa não afunda no chão. O chão empurra a caixa para cima, e essa força que o chão empurra a caixa para cima é chamada de força normal. E o módulo da força normal, como é um plano horizontal, é igual à força peso. Como que a gente calcula o peso de um corpo? A gente sabe que peso, no caso aqui em módulo, né? Tudo em módulo. Peso é igual à massa do corpo multiplicado pela gravidade. A massa, o problema nos deu, que são 5 kg. Então, peso é igual a 5 vezes a gravidade, que é 10. O problema também disse que a gravidade é 10. Logo, o peso é igual a 50. 50 o quê? Newtons. O peso é uma força. É a força-peso. A unidade de força é o newton. O peso é igual a 50 newtons. Agora que nós descobrimos que no caso peso é igual a normal. Peso igual a normal, que é igual a 50 newtons, a gente pode substituir esses 50 newtons aqui na fórmula. Normal. Então a gente vai ficar com Φ, que é a força de atrito, igual a 50, que multiplica μ, que é o que a gente quer descobrir. Acontece que a gente ainda tem que descobrir quem é a força de atrito para conseguir continuar desenvolvendo essa equação e descobrir o valor de μ. Lembra no começo do problema que eu falei que nesse caso a força de atrito é igual à força resultante? E qual é a fórmula mais conhecida para a força resultante? Aquela fórmula clássica, força igual a massa vezes aceleração. Então aqui nós temos que força é igual a massa vezes a aceleração. Aqui eu não estou colocando aqui essas setinhas indicando que é vetor, porque nós estamos trabalhando com o módulo, né? Tudo em módulo aqui, para simplificar as coisas. Então não estou colocando a setinha com a indicação de vetor. Então aqui, olha, força é massa vezes aceleração. A massa, o problema nos deu, que é 5 kg. Isso aqui, no caso, é a força resultante. Então nós sabemos que a força resultante é igual a 5 vezes a aceleração. Porém, a aceleração nós também não sabemos. A gente vai ter que descobrir qual é a aceleração para substituir o A aqui e descobrir a força resultante. No caso, a força resultante igual à força de atrito. A aceleração, com os dados que o problema nos deu, a fórmula que a gente pode usar para descobrir a aceleração é a equação de Torricelli. Essa daqui, olha. Velocidade final ao quadrado
é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, vezes ΔS. Todas essas informações aqui a gente pode tirar do problema, com a exceção da aceleração, que é o que a gente quer descobrir. Então a gente vai substituir as letrinhas e vai sobrar só o A sem substituir. Olha, velocidade final ao quadrado. Quem é a velocidade final? A velocidade inicial era 6 metros por segundo. Cessada a força, olha, o corpo percorre 3 metros até parar. Se ele para, a velocidade final dele é zero. Então aqui nós temos zero ao quadrado, substituir esse v por zero, é igual a velocidade inicial ao quadrado, velocidade inicial é 6, então aqui nós temos 6 ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, que é o que a gente quer saber, vezes o deslocamento, que a questão nos deu, olha, 3 metros vezes 3. 0 ao quadrado é igual a zero mesmo. 6 ao quadrado é 36. Menos 2 vezes A, 2A, vezes 3, 6A, olha, 6A. Opa, menos não, a equação de Torricelli é mais, ó. Tá vendo? Aqui é mais, mais e mais. Se você está ligado, você percebeu esse erro aí. A equação de Torricelli é mais 6 vezes a aceleração. Então vamos lá. Esse 36 que está desse lado somando vai passar para o outro lado subtraindo. Então aqui nós vamos ter 6A é igual a menos 36. Esse A que está multiplicando vai passar para cá dividindo. Olha, a aceleração, então, é igual a menos 36 sobre 6, que é igual a 36 dividido por 6, menos 36 dividido por 6 é menos 6, como é a unidade de aceleração, é metros por segundo ao quadrado. Porém, esse menos aqui tá porque nós estamos trabalhando com grandeza vetorial. Isso simplesmente indica que a velocidade está para um lado e a força, no caso a força de atrito, está no sentido contrário à velocidade. Como a gente está trabalhando aqui com o módulo, tudo aqui a gente vai trabalhar com o módulo para achar o μ, então a gente pode fazer aqui o módulo da aceleração é igual a 6 metros por segundo ao quadrado, positivo. Módulo significa que se um número é negativo, ele vira positivo. Se ele é positivo, ele continua sendo positivo mesmo. Então, o módulo de menos 6 metros por segundo ao quadrado é 6 metros por segundo ao quadrado positivo. Aqui, nós descobrimos o valor da aceleração. Agora, a gente já pode substituir a aceleração, no caso aqui o módulo da aceleração, nessa fórmula aqui. Olha, a força resultante igual a 5 vezes a aceleração. Vamos fazer essa substituição aqui, olha, trocar as letrinhas. Aqui nós temos, então, que força resultante é igual a 5 vezes 6. Olha, 5 vezes 6. Força resultante igual a 30. 30 newtons. É uma força, 30 newtons. A força resultante é igual à força de atrito. Então, agora, nós já podemos substituir aqui a força resultante nessa equação aqui, olha, na força de atrito. Substituindo esses valores, a gente vai fazer o quê? Φ, que é igual à força resultante, que é igual a 30 newtons. 30 igual a 50 multiplicado por μ, que é o coeficiente de atrito, que a gente quer saber. Esse 50 que está multiplicando μ, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, aqui nós temos que μ é igual a 30 dividido por 50. A gente pode cortar esse zero com esse zero. Então, nós temos que μ é igual a 3/5. Você pode deixar como 3/5 mesmo, ou pode fazer a conta. Olha, 3 dividido por 5 é igual a 0,6. Qual a unidade de medida que a gente bota aqui? Não tem unidade de medida. Coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional. Ela não possui unidade de medida. Agora eu estou deixando para você à esquerda da tela um outro vídeo parecido com esse de física, um outro desafio de física parecido com esse, e estou deixando à direita da tela um vídeo que o próprio YouTube escolheu de modo personalizado, especialmente para você, e não deixe de se inscrever no canal. Obrigado por ter assistido o vídeo. Valeu, gente, vocês são fera, hein?